Foi. Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre convergência em cadeias de Markov. Bom, principalmente em MCNC, né? Porque a gente tem as cadeias e aí precisa decidir, né, depois de rodar o algoritmo, se a gente observou ou não evidências de convergência. Né? Então, existem alguns métodos que a gente pode usar para verificar, né, se a convergência foi atingida ou não. Vou voltar rapidinho nos slides que eu estava mostrando para vocês antes. Daí eu só complementei com um pouco mais de detalhe. Né? Tem algumas formas, eu gosto de algumas ilustrações. Né? Então tem algumas formas onde a gente pode, algumas formas que a gente pode fazer de maneira visual. Né? Deixa eu voltar aqui para ver se a gente tinha falado sobre rodar cadeias em paralelo. Né? Então eu posso ter duas cadeias inicializando de pontos diferentes e quando elas se encontram e elas continuam caminhando juntas, é uma evidência mais forte de que a gente deve estar perto da convergência, né, do que se fosse com uma cadeia só. Tá? E, inclusive, isso pode ajudar a identificar, de repente, até multimodalidade. Né? Mas isso é com respeito a toda a cadeia, né? Se você olhar a cadeia como um todo. Existem outras formas de proceder. A ideia da convergência, né, a ideia de que a convergência foi atingida, está relacionada com a questão de estacionalidade, né? É de você dizer que a partir de um certo ponto, digamos aqui, você começa a ver que não tem mudança, né, nas características da distribuição da cadeia, né? O que fica à mostra a partir dos valores que são sorteados. Né? Então, se eu obtenho convergência, é porque o valor esperado da cadeia, que eu estou denotando por x de t, né? Ele é igual para todo instante, né? Para todo t, né? A partir de um certo momento m, onde m, né? É um ponto onde eu digo que a convergência começou a ser atingida. Né? Aqui, provavelmente, eu poderia dizer que a convergência aconteceu até antes ou algo do tipo. Então, qualquer característica com respeito à cadeia, ela vai se manter, né, a mesma, né, quando eu atinjo a distribuição estacionária. Então, o mesmo vale para a variância de xt, certo? E assim sucessivamente. Qualquer coisa, né? Eu posso pensar num contínuo de probabilidade meio, né? Ou seja, mediana, do x e comparar com a do x mais 1. Tá? Então, qualquer característica com respeito àquela cadeia vai se manter constante a partir de um certo tempo, se a convergência de fato, né, tiver sido atingida. Tá? Então, uma forma de proceder, de uma forma bem simples também, é calcular essas características, né, e ver como elas se comportam. Então, aqui tem uma ilustração onde a gente considera a média, né, e aqui eu tenho dois parâmetros, beta 0, beta 1. No caso daquele exemplo da regressão logística que a gente já tinha visto. Né? Então, a gente vê que a partir de um certo ponto, por exemplo, aqui do 2000, né, a média, as duas médias, né, nas duas cadeias parecem caminhar juntas, né, tanto aqui quanto aqui. Então, isso talvez seria um indício, né, de que 2000 seria um bom ponto de corte. Tá? E a gente pode fazer com outras quantidades. Né? A gente não precisa fazer também, pessoal, com cada parâmetro, né, ou com cada entrada do vetor, separadamente. A gente pode fazer alguma combinação, né, algo que seja a função dos parâmetros envolvidos. Né? Isso é aconselhável, é um resumo de informação, mas é aconselhável principalmente quando você tem muitos parâmetros para inferir sobre. Né? Por exemplo, uma coisa que em particular gosto de fazer é de olhar para a convergência do log de P, no caso de inferência bayesiana, tá, pessoal? No log de P de Y
dados os parâmetros, né, vezes P de θ, né, pelos parâmetros, o log dessa expressão. Por quê? Eu gostaria, na verdade, de olhar, né, para o log de P de θ dado y, né? Porque aqui eu estou olhando para vários valores de θ e a minha cadeia é em θ. Eu gostaria de olhar para essa quantidade, mas eu não conheço essa quantidade, né? Deixa eu escrever aqui com mais detalhe, né? Então, gostaria de monitorar a convergência de log P de θ, onde esse θ aqui possivelmente é um vetor, avaliado nas diferentes iterações, né? Avaliado em θt, talvez assim fosse uma melhor forma de escrever. Avaliado no ponto de θ igual a θt, né? Isso aí eu posso definir, né, de maneira um pouco mais informal, né? Eu gostaria de avaliar isso. Aqui já colocando o θt, né, compreendendo que, na verdade, eu estou olhando para isso como uma função de θ, e aí no final eu plugo os θs que eu estiver amostrando, né, da minha cadeia. Então, aqui eu teria uma amostra de Monte Carlo, que seria o θ1, até o último valor que eu gerei, θn. Mas por que eu não posso monitorar isso, né? Eu não posso monitorar essa quantidade, né, porque eu não sei a constante normalizadora, né? O problema é que eu não conheço P de Y, né? Que aparece na posteriori, né? Que aparece em log P de θt dado y, porque isso vai dar log de P de θt y dado θt mais log de P de θt, certo? Verossimilhança a priori. Ficou faltando o termo da marginal, né? P de y, da preditiva a priori. Tá? Então, como eu não conheço, né, a expressão de P de x, né, de P de y, eu não consigo avaliar diretamente essa quantidade, né? Só que, né, pessoal, essa quantidade é uma constante, ela não vai depender dos θt's. Então, na verdade, eu posso monitorar, ao invés de monitorar a posteriori direto, eu posso monitorar, né, o log da conjunta. O log da conjunta. Porque isso já está sempre, né, já vai estar disponível. Y dado θt mais log P de θt. Tá? Isso aqui é só uma constante, então, tudo bem, se eu disser que isso é zero, né, se eu monitorar só essa quantidade, eu estou assumindo, né, entre aspas, que isso aqui é igual a zero. Mas se for qualquer outro valor, ele só vai deslocar o gráfico para cima ou para baixo, tá, para todos os valores. Então, não vai alterar, né, a minha decisão de se a cadeia convergiu ou não. E por que eu gosto de olhar para isso? Porque esse é o valor da posteriori a menos de uma constante. Não importa que o θ seja de dimensão, digamos que o θ seja de dimensão, sei lá, seja de dimensão 1000. Não importa isso, essa quantidade tem dimensão 1. Então é um gráfico só que eu vou olhar. Tudo bem que é um gráfico que resume a informação, mas é um gráfico que leva em conta todos os parâmetros. Né? Potencialmente, se eu tiver algum θ que não convergiu ou que a expressão, a cadeia para ele esteja muito estranha,
né? Isso deve se mostrar nesse termo aqui. Bom, pode se mostrar potencialmente nos dois, né? Porque você pode ter algumas componentes de θ que aparecem aqui e você pode ter outros componentes de θ que aparecem só aqui. Tá? Então, pelo menos nesse trecho, né, que é o trecho onde aparece a priori, eu tenho cada um dos θs influenciando ele, influenciando esse trecho aí. Então, eu devo conseguir observar, né, se eu tiver algum caso de cadeia que não convergir, tá? Mas isso é um resumo, né? É quando eu reconheço que que não vai dar para eu olhar 1000 valores, né, 1000 gráficos para poder decidir se aparece ter evidências de convergência ou não. Então é uma forma resumida de eu olhar o que está acontecendo. E é interessante também, né? Porque quando eu monitoro isso, eu tenho um comportamento bem específico que eu espero observar. Esse aqui é o log da posterior, é menos da constante normalizadora. Então, se aqui eu colocar iteração, ao invés de colocar aqui como t, e aqui colocar como θt, θt não, colocar como log de p de y e θt, né, no eixo y, eu espero observar algo assim, né? Porque aqui no início eu não convergi ainda, eu espero que seja algo crescente, né? Porque eu não acredito que eu consiga inicializar direto num ponto bom, né? De repente eu até consigo, mas o que eu digo é que eu não espero observar uma cadeia assim, que decresce, né? Porque eu estou olhando para o log da posterior. Então, eu espero que ele vá aumentando à medida que o algoritmo converge, e depois de um tempo ele fica oscilando meio que no mesmo patamar, né? Então, esse é um gráfico que eu acho bem interessante de olhar. Ele serve como um diagnóstico inicial. Tá? Ele não é suficiente. Né? Na verdade, a gente nunca tem certeza de que a cadeia convergiu, embora a gente pode olhar e parecer que converge. Né? Mas uma forma que, enfim, que não estaria contemplada nisso é quando acontece, por exemplo, falta de identificabilidade. Se você tiver um θ1, que você especificou mal o modelo, digamos, né, tem uma correlação igual a 1 entre duas covariáveis, né, numa regressão logística, digamos, então vai existir dois θs, os quais você vai poder escrever θ1 igual a θ2, né, sei lá, mais θ3, ou então você vai ter θ1 igual a θ2 vezes uma constante, mais uma outra constante, algo assim. Né? Então, quando você tem esse tipo de coisa, pode ser que um parâmetro anule o outro. Então, você pode observar um parâmetro que só sobe, tipo θ2, digamos, e outro parâmetro que só desce, θ1. Né? E parece que eles não convergiram, então também tem isso. Né? Mas aí, quando você se depara com essa expressão e você entende, é porque eu estou com falta de identificabilidade no modelo, na hora de somar os dois, a soma, né, a soma tem evidência de convergência. E quando acontece isso é porque você especificou o modelo com falta de identificabilidade. Né? Então, é uma coisa bem típica. Isso escapa, essa falta de identificabilidade, ela escapa esse tipo de monitoramento, né? Por conta de aqui olhar tudo junto. Mas eu também não tenho como, né? Porque você acaba agregando informação, então você perde informação de algum ponto. Né? Mas é interessante sempre olhar para isso. É um dos primeiros gráficos que eu olho quando faço um ICNC para conferir se tudo parece estar funcionando certinho. Tá? Bom, isso é uma parte mais visual, né? Como você pode fazer diagnósticos de convergência de forma visual. A gente já tinha até comentado, eu acho que eu já tinha até mostrado para vocês alguns desses gráficos. Né? Esse aqui também é interessante. Uma coisa que você pode fazer é, ao invés de olhar para
estatística referente à cadeia e à sua evolução no tempo, você pode olhar para a evolução das amostras em si, né? Então, aqui, uma coisa que você pode fazer é dividir em diversas regiões, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui as minhas primeiras 200 informações, digamos, né? Os 200 valores, e ploto o histograma dos valores obtidos aqui, né? Aí o histograma pode ser para esse valor, né? Pode ser para log posterior, pode ser para um dos parâmetros. Aqui, no caso, é para beta zero. Tá? Então, aqui eu tenho uma distribuição, a primeira distribuição marginal, essa daqui. Você nota que ela está bem diferente das outras, né? Essa primeira é de 1 a 200, e depois eu tenho de 4.000 a 6.000, né? De 4.000 a 8.000, 4.000 a 10.000. Né? Então, aqui eu tenho 4.000, né? E eu olho daqui para cá. Então, se eu parar no 6.000, ou continuar, né, indo até o 8, até o 10.000, não muda muito o histograma, certo? Então, também é um sinal de que também é uma evidência, né, favorável à convergência. Então, uma outra forma de fazer, onde você não olha só para uma média, ou para uma variância, ou para algumas quantidades específicas, né, daquela distribuição, daquele gráfico que você está analisando. Você olha para a distribuição como um todo e vê se essa distribuição está mudando muito. Tá? Então, é uma outra forma de fazer. E esses métodos, pessoal, eles são todos bastante visuais mesmo. Né? Eu diria que hoje em dia é o que as pessoas mais fazem mesmo, né? Fazer inspeção visual. Né? Mas existem outros métodos que são mais formais. É o que a gente vai estudar com detalhamento maior hoje. Tá? Bom, aí tem um exemplo, né, esse do Rafter e do Lewis. Esses métodos são até bem antigos, né, na verdade. E aí eu, bom, coloquei mais um conjunto de slides para vocês lá no Classroom, que era o que eu estava fazendo na quinta-feira, né, em que eu terminei para a aula de hoje. Porque tem mais detalhes, eu não consegui entender, e para mim eu tive que voltar no artigo para conseguir entender o que estava sendo feito, e fica muito, a informação fica muito resumida. E esse artigo aqui, né, de 1992, se vocês olharem aqui no link, né, ele é um artigo, ele é, bom, claro, né, bem antigo, mas não é perfeitamente claro. Assim, tem muitas etapas que ficam meio escondidas, e até eu consegui destrinchar tudo para mostrar aqui para vocês de um certo trabalho. Mas a gente vai olhar com calma. Tá? O ponto desse artigo, né, ele foi logo no início de quando surgiu o MCMC, né, era, logo nos primeiros anos, né, o objetivo do artigo era ajudar a pessoa que está fazendo o MCMC a decidir quantas iterações, né, ela deve considerar no amostrador de livros. Tá? Não necessariamente precisa ser livros, pode ser metrópoles também. Tá? Então, é porque na época não era tão consolidado isso. Né? Metropolizations, eu acho, e se popularizou um pouco depois. Né? Na verdade, eu acho que era 88 ou 89, se não me engano, o primeiro artigo com Gibbs Sampler, e depois é que se encaixou ele dentro da metodologia de Metropolizations. Né? Mas serve também para metrópoles. Bom, aí como é que funciona o algoritmo? A gente define, né, lembrando, e a gente não precisa olhar para a convergência só da marginal, né, das cadeias marginalmente, mas a gente pode pegar qualquer função da cadeia. Né? Então, aqui eu assumo que o meu algoritmo de metrópoles atua sobre a variável aleatória θ, e o que eu quero é amostrar da distribuição de θ. Né? Então, eu construo lá minha cadeia de Markov, que tem a distribuição de θ como distribuição invariante. Né? E aí a cadeia vai convergir para ela. Tá? Mas na hora de fazer o monitoramento, eu posso fazer o monitoramento com qualquer função de θ. Né? Então, é isso que o PSI denota. Ele denota uma função de θ. Né? E essa função pode ser várias coisas. Né? A função pode ser
a primeira entrada, né? Então pode ser uma função que seleciona a primeira entrada, pode ser uma função que seleciona o quadrado da segunda entrada, tá? Qualquer informação serve. Ou pode ser, ou dessa que eu ilustrei aqui para vocês, né? O log da conjunta, por exemplo, que é uma escolha também bem comum, e que leva em conta todos os tetas de uma vez só, tá? Bom, e aí, pelo método do Raptor e Lilith, eles propõem uma forma de diagnosticar a partir de qual instante você parece ter observado convergência na sua cadeia. Então, ó, foi o que eu expliquei antes, né? Essa notação do φ de t, né, ela representa a transformação da t-ésima iteração de θ no MCMC. Então, estou fazendo MCMC para θ, e aí eu tenho, né, meu θ1, θ2 e assim sucessivamente, né? Que são os valores amostrados da cadeia, tá? Bom, pessoal, aí começa um monte de coisa, né? Então vamos fazer as coisas todas com calma. Bom, então vamos lá. A gente quer encontrar uma interação M, estou chamando aqui de M grande, tal que, vamos olhar para essa expressão, o que é isso? Tal que a probabilidade do t-ésimo valor da cadeia ser menor do que 1, né, seja aproximadamente igual à probabilidade, né, do parâmetro φ ser menor do que 1. Na verdade, eu poderia botar menor ou igual, porque eu queria falar da função acumulada. Tá? Mas no caso contínuo, por exemplo, tanto faz, está na mesma. Tá? Então, pessoal, nota que aqui são duas coisas diferentes. Tá? Esse φ de t é uma coisa, esse φ é outra. Tá? O φ de t é o t-ésimo valor que sai da cadeia, né, do MCMC, e o φ é a distribuição, a variável aleatória, né, da qual eu gostaria de mostrar. Tá? Então, esse aqui é a minha variável aleatória alvo, para onde o MCMC deve convergir, e aqui é o valor da t-ésima iteração do MCMC mesmo. Tá? A t-ésima iteração do MCMC. Tá? Se eu tiver convergido, essas duas quantidades vão ser parecidas, certo? E se a gente olhar, né, o que é isso? Isso é a acumulada da t-ésima iteração do MCMC. E aqui do lado direito é a acumulada da variável aleatória alvo. Né? Então, eu quero encontrar um M, né, a partir do qual, para todo t maior do que n, ou maior ou igual a n, eu tenho que, na t-ésima iteração do MCMC, a função acumulada dessa variável aleatória é aproximadamente igual à função acumulada da variável alvo. Tá? Lembrando, né, claro, que quando as acumuladas estão próximas é porque as distribuições das variáveis aleatórias também estão próximas. Então, isso é um diagnóstico de convergência, concorda? Né? Porque o que eu quero é que a distribuição do φ de t seja aproximadamente igual à distribuição da variável aleatória alvo. Tá? Então, essa é a ideia. E aqui, né, lá na frente, a gente vai retomar essa notação, a gente chama de Q esse valor. Né? Na verdade, poderia até botar Q subíndice 1, mas tudo bem, a gente não vai ficar variando U, então tudo bem denotar assim como Q. Né? Esse valor de Q vai aparecer lá na frente. Mas está clara a ideia, pessoal, de que isso aqui de fato representa a cadeia estar convergindo para a distribuição limite? Bom, e aí o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Aí a gente tem alguns parâmetros que controlam, né, essa noção aqui que eu dei de forma bem imprecisa, né? Se eu disse, tem que ser aproximadamente igual e blá, blá, blá. Como é que a gente garante isso? Né? E como é que a gente escreve isso de uma maneira que a gente consiga quantificar melhor esse termo, né, de aproximação?
Então, a gente primeiro fixa um valor R positivo, né? E aí a gente vai olhar para a distância entre a tésima, a distribuição da tésima iteração do MCMC e a distribuição do alvo, tá? É a distribuição invariante Q. Tá? Então, a primeira coisa é olhar para esse módulo. Bom, e eu quero que esse módulo seja pequeno. Então, esse R positivo, em geral, é pequeno. Então, eu tenho R aproximadamente igual a zero. Eu fixo, tá? Então, pode ser 0.1, 0.05, 0.005, alguma coisa pequena. Tá? Então, beleza, eu quero que essas duas quantidades estejam próximas com alta probabilidade. Então, por isso tem probabilidade da distância ser menor do que R, é maior que um certo valor S, onde esse S é aproximadamente 1, né? Menor do que 1, mas aproximadamente igual a 1. Por exemplo, sei lá, S igual a 0,97, digamos. Então, dessa forma, se eu escolher um S perto de 1 e um R próximo de 0, né, eu posso começar a pensar, né, escolher um M, tal que, para todo P maior do que M, eu observe isso maior ou igual a S. Né? Eu observe que a probabilidade de que a distância entre a cadeia, a distribuição da cadeia e a distribuição invariante, né, é pequena. Então, a probabilidade tem que ser alta de que essa distância seja pequena, ou seja, menor do que R. Tá claro, pessoal? Acho que sim. Beleza? Tá. Então, a gente vai começar a trabalhar agora e esmiuçar um pouco essa parte mais interna, né, para entender como a gente consegue lidar com essas distâncias aqui. Bom, aí para isso, a gente pode fazer uma transformação no psi de t. Né? Então, eu posso definir uma nova variável aleatória, z de t, e lembrando, né, que a φ de t ela já é uma função de θ. Então, a gente tem aqui de t como sendo uma função, né, f de θ de t, onde o θ é o cara que eu queria lá no início, né, mas aqui para monitorar, eu posso monitorar qualquer função de θ. Então, por isso eu estou falando sobre φ, e agora surge mais uma transformação. Né? Esse φ, pessoal, eu quero trabalhar com a probabilidade do φ ser menor ou igual a 1. Então, é conveniente a gente definir uma nova variável z, que é dada pela indicadora, e aqui eu não sei por que eu não saí com esse u diferentão, né? É o u que eu costumo usar para indicador. Então, o z de t, ele é definido como uma indicadora de φ de t menor ou igual a 1, tá? Ou seja, né, o que isso quer dizer? Eu vou começar a anotar algumas coisas aqui do lado. Então, eu tenho z de t igual a indicadora de φ de t menor ou igual a 1. Ou seja, essa variável z de t só vai assumir dois valores, 1 ou 0. Ela vai ser 1 se, de fato, o meu φ de t for menor ou igual a 1. Ou ela vai ser 0 se o φ de t for maior do que 1. Tá? Então, agora, eu vou passar a olhar para z de t, que também vai ser uma cadeia de Markov, certo? Porque ela vai depender de θ, que lá no início era uma cadeia de Markov, esse θ de t. Né? Então, esse é a cadeia de Markov, esse é a cadeia de Markov, esse também é a cadeia de Markov. Tá? Só que essa cadeia vai ficar dando 0 e 1. Então, se eu for fazer o gráfico, né, ela fica oscilando. Né? Hora é igual a 0, hora é igual a 1. 0, 1. Aqui z de t, aqui é t. Então, essa cadeia, ela vai, né, ela às vezes fica constante, depois ela muda para cá para baixo, aí continua constante, aí muda para cá para cima, ou às vezes pode ficar subindo e descendo. Né? Então, essa cadeia, deveria estar tudo na mesma altura, mas tudo bem. Tá? Então, essa cadeia Z é uma cadeia binária, que ela é binarizada a partir do θ. E a gente vai passar a olhar para essa cadeia daqui. Na verdade, não é nem essa. Né?
é essa cadeia contínua, né, com aquela ideia de você pegar as observações só de K em K. Então, olha, comecei com θ de t, fui para φ de t, depois para z de t, e agora eu vou olhar não só a z, não mais a z de t, mas a z de t espaçada. Aí, por isso, entrou, né, essa zk. Tá? E aí, como é que eu defino essa z de t em k? Eu defino assim, né? Ela é dada por z 1 menos k mais kt. Se você olhar aqui, né, ver isso aqui como o k está fixo. Né? Então, isso aqui é uma cadeia de Markov em t. Então, t são as iterações. Então, se eu variar as iterações, né, de 1, 2, 3 até mais infinito, né, indefinidamente, eu estou olhando para essa expressão como função de t. Então, pessoal, isso aqui é uma função afim, né? 1 menos k mais k de t. Então, quer dizer, eu começo de um certo ponto, é uma sequência que começa de um certo ponto, esse expoente, né? Uma sequência que começa do ponto 1 menos k, 1 menos k mais k, ou seja, começa no primeiro ponto, na primeira observação, e ela vai sendo incrementada de k em k, né? À medida que t aumenta. Então, o segundo valor dessa cadeia é o valor k mais 1. O terceiro é 2k mais 1. O quarto é 3k mais 1. E assim sucessivamente. Né? Então, o que essa cadeia está fazendo é pular de k em k, a partir da cadeia z. Né? Então, se eu tiver um gráfico aqui da minha cadeia z, do meu tempo, o que eu vou ter vai ser, aqui na verdade é o tempo, né? Deixa eu ver como é que eu fiz o desenho aqui, para fazer no slide dali trabalhando. Ah, sim. Né? Então, o que eu fiz foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. E vamos supor que o K é igual a 3. Então, eu vou pegar primeiro essa iteração, depois eu venho para cá, e depois para cá, e assim sucessivamente. Então, pulando sempre 3. Né? Então, o ZT com K embaixo vai ser o valor de Z1, depois vai vir o valor de Z4, e depois o valor de Z7, e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a sucessão de valores, né, ZTK. Ela vai pulando de 3 em 3. Então, o ZTK, na verdade, nada mais é do que o ZT espaçado. Tá? Bom, essa questão de espaçar está relacionada com independência. Tá? A ideia na demonstração é a gente poder usar a independência aproximada entre termos, né, entre esses termos aqui, ZTK, se eu pegar o K grande o suficiente. Tá? Então, essa aqui é a ideia. E aí, como daqui para frente a gente sempre vai trabalhar com ZT, ao invés de ficar escrevendo Z com um parêntese em cima e K embaixo, eu chamo isso só de X de T. E aí está implícito que tem o K aqui. Tá? Então, a minha cadeia funciona assim. E aí, como aqui anteriormente, né, esses valores vão mudando, porque aqui embaixo eu tenho os valores de Z, né, como os valores de Z eles vão sendo amostrados pelo algoritmo, o ZK também, né, vai mudar. Então, você pode falar da transição do Z1 para o Z4, do ZT, ou seja, do X1 para o X2, do X2 para o X3, do X3 para o X4, e assim sucessivamente. Então, né, por exemplo, e aí o X de T também vai ser uma cadeia em 0, 1. Né? Os valores podem ser o 0, 1. Então, eu coloquei aqui as transições possíveis, né? Por exemplo, como que eu faço, só para fixar a notação, como que eu faço para calcular a probabilidade de que xt mais 1 seja igual a 0? Bom, eu faço xt mais 1 igual a 0, dado xt igual a 0 vezes p de xt igual a 0, mais xt mais 1 igual a 0, dado xt igual a 1, vezes p de xt igual a 1. Né? Certo?
né? Porque aqui eu estou usando só a lei da probabilidade total, né? Condicional vezes marginal, mais condicional vezes a marginal. Né? E aqui eu estou dividindo nos dois casos possíveis, 0 e 1. Tá? Bom, eu poderia fazer a mesma coisa para calcular agora a probabilidade marginal de xt mais 1 ser igual a 1. Então dá 1, 0, 0, 1, 1, 1. Mesma coisa. Tá? Eu fiz isso só para evidenciar, pessoal, o uso da matriz de transição. Só um instantinho. Não, tá bom. Então, eu faço isso só para evidenciar a matriz de transição. Né? Então, o que acontece? Eu posso organizar essas condicionais, né, que são essas 4 distribuições aqui, numa matriz de transição, né? Porque é uma cadeia de Markov, que não consigo fazer isso. Mas aí, olha o que vai acontecer. Se eu coloco essa entrada aqui, essa entrada aqui, essa entrada aqui e essa aqui, eu monto uma matriz, e se eu multiplico, né, pela matriz x0, p de xt igual a 0, p de xt igual a 1, na hora que eu fizer essa multiplicação matricial, ela vai representar exatamente a conta que está feita aqui em cima. Né? Então, é como se, né, na verdade, é como se eu tivesse, e na verdade eu tenho isso, uma matriz de transição P aqui. E eu calculo, né, a distribuição de P de xt mais 1, pegando essa matriz de transição e multiplicando, né, por P de xt, certo? Então, essa matriz aqui é a matriz que faz a transição do xt para o xt mais 1. Isso aqui é só a cadeia de Markov, tá, pessoal? Bom, e aí? Aí eu posso parametrizar essa cadeia por alfa e beta. Por exemplo, então digamos que beta represente a probabilidade de x de t mais 1 igual a 0, dado x de t igual a 1. E aqui eu não coloquei subíndice t. Para ser mais preciso, eu teria que colocar. Mas eu não estou pondo, por quê? Porque a gente vai fazer as contas, né, supondo, né, que a distribuição margem, que a distribuição é a mesma, a hipótese de ser cadeia de Markov homogênea, né, onde as probabilidades que estão aqui na matriz de transição não dependem de P. Tá? Então, a gente pode denotar como sendo beta essa probabilidade e alfa como sendo essa daqui. Então, eu decidi parametrizar ao contrário, tá? Parametrizar as probabilidades opostas, né? Que seria a probabilidade de mudança de fato. Mudar de 1 para 0 ou mudar de 0 para 1. Tá? Então, a minha matriz de transição fica sendo, né, aqui é dado x0, então essa entrada é 1 menos alfa, porque essa aqui é o alfa, essa entrada é alfa, essa é beta e essa é 1 menos beta. Tá? Então, pessoal, essa parametrização aqui, ela pode ser usada para qualquer cadeia de Markov binária, né? Que só pode assumir dois valores, 0 e 1, e ela fica oscilando entre esses dois valores. Então, eu sempre posso parametrizar com essa matriz aqui, essa matriz de dimensão 2. Tá? Até aí tudo bem? Deu para entender esses pontos, né? Essa criação dessa nova cadeia e a matriz de transição que eu estou parametrizando aqui por alfa e beta? Até agora tá ok. Tá. Eu vou passar para cá, porque eu vou precisar me lembrar depois o que é cada entrada. Então, aqui 0, 0, 0, 1, e aqui é 0, 1 também. Aqui 1 menos alfa, alfa, beta, 1 menos beta. Aí eu estou colocando na coluna, representa o estado P. Vou até apagar esse Tzinho aqui em cima para não me confundir. E a linha representa o estado T maior.
Estou colocando aqui só para eu não perder depois, porque eu vou precisar olhar para essa matriz de novo, vou ter que lembrar qual que é o 0, qual que é o 1. Bom, ok, né? E aí, pessoal, qual é a ideia de definir essa matriz de transição aí, né? Eu vou ter que definir essa matriz de transição porque, exatamente, né? Porque a cadeia fica pulando. Né? E aqui, o que eu tenho? Aqui eu tenho uma probabilidade que envolve o tésimo termo da cadeia. Então, o que eu vou acabar fazendo? Eu vou ter que calcular a probabilidade de eu chegar nessa tésima iteração da cadeia em cada um dos valores binários, né? No 0 e no 1. Então, eu preciso da matriz de transição porque ela que me diz como é que eu mudo do estado inicial para o estado da cadeia num instante t qualquer que eu queira. Né? E como eu vou precisar calcular isso, né, aqui nessa expressão, é para isso que eu começo a definir quem é a matriz de probabilidade de transição, a P. Então, e aí vamos continuar. Né? Eu coloquei aqui só de lembrança, né, quem é a P. E aí a gente faz o seguinte, né, pessoal? Se essa é a matriz de transição P, associada a ela, deve existir uma distribuição invariante. Certo? Invariante. Vai existir uma distribuição invariante. Que distribuição invariante é essa? Né? A distribuição invariante é π, e ela é dada por π0 e 1. Então, π0 é a probabilidade do xt igual a 0, e π1 é a probabilidade do xt igual a 1. E aí, nota o seguinte, né? Nessa notação, eu tenho aqui o P, aqui eu tenho P de xt, e aqui eu tenho P de xt mais 1. Quando eu estou com a distribuição invariante, ela é a mesma, ela não muda. Então, aqui é π, e aqui também é π. E o índice, né? O T pode sumir, né? Não preciso mais colocar, porque é a mesma distribuição. Esse é o sentido de invariante. Aí, como é que eu descubro a distribuição invariante? Olha, é muito fácil. É só eu resolver o sistema. É só eu buscar quem é o π, quem é o π0, quem é o π1, né? Que satisfazem esse sistema aqui. Aí, pessoal, resolvendo o sistema, a gente chega em π0 igual a beta sobre alfa mais beta, e 1 igual a alfa sobre alfa mais beta. Tá? Porque aqui é só resolver o sistema mesmo, né? Para π0 e para π1. Tá? Esse é cálculo usual de distribuição invariante em cadeias de Markov. Tá? Existe só um pequeno porém, é que eu preciso me lembrar, né, de que o π0 mais π1 é igual a 1. Né? Por quê? Nesses problemas, pessoal, de distribuição invariante, sempre tem uma equação que pode ser jogada fora. Então, essas duas equações que aparecem aqui, elas são redundantes, ou seja, a equação 2 pode ser obtida através de uma transformação simples da equação 1. Então, eu só vou conseguir resolver de fato, né, o sistema que eu vou procurar resolver vai ser π0 igual a 1 menos alfa π0 mais beta π1. E como segunda equação, eu não vou botar essa. Eu posso até botar essa daqui, mas a gente vai ver que ela, se a gente fizer isso, a gente vai ver que vai ser redundante com a primeira. Eu vou botar aqui, só para a gente ver isso. Vai dar alfa π0 mais 1 menos beta π1. Então, eu tentaria resolver esse outro sistema, e aí eu gravo a informação, né, de que 1 representa a soma de π0 mais π1. Apesar dessa equação não estar aqui, ela precisa ser cumprida. Aí, bom, o que eu posso fazer? Eu poderia fazer o seguinte, poderia escrever, né, esse π0 morre com esse 1 aqui, então eu teria 0 igual a menos alfa π0 mais beta π1, então eu teria alfa π0 igual a beta π1. Ou seja, eu chegaria a π0 igual a beta sobre alfa π1. Tá? Seria beta sobre alfa π1. Se eu substituir aqui embaixo esse achado que eu fiz, eu vou chegar em coisa como 0 igual a 0, 1 igual a 1. Tá?
Então, eu não consigo resolver, não consigo chegar em lugar nenhum. Eu preciso substituir aqui, nessa daqui de baixo. Tá? E aí, como eu sei que tem que somar 1, né, aí é só eu trocar. Então, 1 igual a beta sobre alfa π1 mais π1. Então, eu vou obter 1 igual a beta mais 1. Então, beta sobre alfa mais 1 π1. Ou seja, π1 igual a... Aí eu vou passar para cá, né, dividindo, então vai ficar A sobre A mais B. Né? Ou seja, alfa sobre alfa mais B. Bom, e se o π1 é isso, o π0 é 1 menos, né? Então vai ter que dar beta sobre alfa mais B. Tá? Então é daí que sai o π0 e o π1. Então, pessoal, essa é a distribuição invariante da cadeia. Se eu pegar essa cadeia aqui, né, que tem essa matriz de transição, e rodar indefinidamente, lá no final eu vou começar a observar zeros com a proporção de beta sobre alfa mais beta e uns com a proporção alfa sobre alfa mais beta. Tá? Até aí, alguma dúvida? Por enquanto, não. Bom, beleza. Então, já deduzimos quem é a distribuição invariante dessa cadeia binária. E aí, o que eu vou querer? Aí, agora eu vou voltar, né, àquela questão de querer ter, de querer analisar a convergência, né? Ou seja, querer descobrir qual o período de aquecimento que eu devo considerar, né, para achar que teve a convergência, né, para eu poder ter, né, evidências de que a convergência foi atingida. Né? Então, vamos lá. Aí, na verdade, pessoal, o que eu vou querer vai ser que a probabilidade de eu transitar, né, lá do início, começando por J, né, até a iteração P, chegando em I, eu quero que essa probabilidade aqui, que é a probabilidade condicionada lá no começo, seja próxima da distribuição invariante em I. Então, aqui é I, aqui é I também. Aqui também é I. Então, a gente vai começar a olhar para essa probabilidade de transição, vai comparar ela com a distribuição estacionária, que a gente já fez a conta e já viu que dá beta sobre alfa mais beta e alfa sobre alfa mais beta. E a gente vai impor que a distância seja menor do que um epsilon, né, para todo I e J possíveis. Né? Então, aqui para I sendo 0, J sendo 0, I sendo 0, J sendo 1, I sendo 1, J 0, I sendo 1, J sendo 1 também. Tá? Então, eu vou pegar um epsilon aqui pequeno, positivo, tá? Então, epsilon positivo e epsilon pequeno, né? E aí eu quero ver qual é o T que eu vou ter que tomar para que essa distância aqui seja menor do que epsilon. Né? E aí eu vou dizer que esse ponto, né, essa quebra, né, o ponto onde essas duas quantidades se tornam muito parecidas, é o ponto de Bernoulli que eu tenho que pegar, é o valor de M. Né? Bom, e aí lá na frente, né, eles falam, os autores, né, eles mostram que o número de iterações iniciais que correspondem ao período de aquecimento da cadeia tem que ser L igual a M vezes K. Né? Bom, e aí a novidade é o valor de M, né? Isso que é o difícil. É claro que a cadeia tem que ser a quantidade, né, o período de aquecimento vai ter que ser M vezes K. Por quê? Esse K é aquela cadeia que anda de K em K, lembra? A gente já está fazendo sempre mais K, mais K. Então, a gente está sempre saltando de K em K. Então, se eu disser que na cadeia X, né, o período de aquecimento é M, né, o ponto de aquecimento é M, então, lá na cadeia original θ, isso corresponde a M vezes K. Então, beleza, né? O período de aquecimento vai ser M vezes K, e aí o difícil é determinar quem é o M. Né? E aí os autores mostram que M tem essa expressão aqui, log
de epsilon, onde esse epsilon é o valor que você quiser fixar ali, né? Vezes alfa mais beta, dividido pelo máximo de alfa beta, né? O máximo entre alfa ou beta, dividido pelo log de 1 menos alfa menos beta. Tá? E a gente vai ver de onde que vem isso. Bom, então, beleza, né? Aí, olha para essa expressão, né? Essa expressão é a da matriz de transição de t passos à frente, concorda? Porque você está saindo do zero e chegando no t. E como é que eu calculo a matriz de transição t passos à frente, ou l passos à frente? Né? É só eu pegar t e elevar a Lésima potência. Né? Por quê? Para eu transitar do estado 0 para o estado 1, eu multiplico o vetor de probabilidades por t. Para eu transitar do 1 para o 2, eu multiplico por t de novo. Para transitar do 2 para o 3, eu multiplico por t de novo. Então, se eu quiser transitar do 0 para o L, eu vou multiplicar por P L vezes o meu vetor de probabilidades iniciais. Então, pessoal, o objetivo é descobrir quanto que vale P elevado a L, porque essa é a matriz de transição de ordem L. Tá? E aí eu tenho esse problema, né? Como que eu calculo potências dessa matriz? Tá? Dá para mostrar, e é o que a gente vai fazer aqui, que essa potência vai dar lambda L sobre alfa mais beta, que multiplica alfa menos alfa beta, mas a distribuição invariante aparece aqui, tá vendo? Replicado. Aqui aparece π0, π1, π0, π1. Aí eu anotei aqui, felizmente, né? O π0 é beta sobre alfa mais beta, e o π1 é alfa sobre alfa mais beta. Então, tem essa forma a matriz de transição. E eu anotei aqui, quais são duas, pelo menos duas formas de você chegar a essa expressão. Bom, você pode chegar a ela fazendo decomposição em autovalores e autovetores. Aí, a ideia, né, de autovalores e autovetores, né? A ideia é pegar... eu tenho essa matriz P, e aí, se eu decompuser a P como matriz de autovalores e autovetores, eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma matriz T, que multiplica uma matriz diagonal, que multiplica T transposto, tá? Onde D é a diagonal dos autovalores, que no caso são lambda 1, lambda 2, porque a P tem dimensão 2, aqui não é T não, tá? Não é transposto, é menos 1. Né? Só é transposto aqui se a P for simétrica. Tá? Quando eu diagonalizo uma matriz simétrica, né, essa diagonalização é ortogonal, ou seja, a matriz que vem aqui e aqui são matrizes ortogonais. Mas, como não é o caso de ser simétrico, então aqui é só a transposta da matriz de autovetores. Enquanto que a matriz T, ela é dada pelo autovetor 1, autovetor 2, onde esse V1 é autovetor de lambda e esse V2 é autovetor de lambda 2. Então, esse cara é autovetor de lambda 1, esse aqui é autovetor de lambda 2. Esses autovetores são unitários. Então, fazendo isso, eu escrevo T dessa forma. Essa que é a ideia. Aí, o que eu teria que fazer? Né? Teria que ir lá da álgebra linear calcular quem é o lambda 1. E não dá para fazer usando R, porque é tudo expressão analítica. Né? Então, tem que fazer na mão. Achar quem é o lambda 1, quem é o lambda 2, depois resolver o sistema, né? o sistema de equações para encontrar os autovetores, depois inverter a matriz T, e aí, pronto, aí eu consigo escrever o T desse jeito. Então, meu ponto é o seguinte, é possível obter T, é possível obter D, e também é possível obter T-1. É até fácil, né, o T-1 também, porque é tudo dimensão 2. Então, é bem tranquilo obter tudo isso de forma analítica. Tá? E para que isso, né? Para que diagonalizar essa matriz?
porque eu quero encontrar P elevado a L, né? Então, o que vai acontecer? Para eu encontrar P elevado a L, eu tenho que multiplicar essa expressão por ela mesma, ela mesma L vezes, não é isso? P menos 1 vezes, blá, 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 P de P menos 1. Aqui, L vezes. E aí, olha o que vai acontecer. Quando eu multiplico essa parte por essa, corta, né? E aí eu junto os Ds. Aqui vai passar a aparecer T, D ao quadrado, T menos 1, e aí vem de novo, né? T, D, T menos 1, vezes T, D, T menos 1. Só que aqui eu já cortei duas vezes, né? Então vai aparecer L menos 1. E aí eu vou fazendo assim de novo, né? Esse cara vai cortar com o T que vai aparecer aqui. E aí no final, né, sempre, né, essa ponta cancela com essa ponta. Então eu vou ficar sempre multiplicando os Ds. Então isso aqui vai ficar D elevado a L, T elevado a menos 1. Tá? E o D elevado a L é fácil, porque é uma matriz diagonal. Então isso aqui vai ser T que multiplica lambda 1 elevado a L, lambda 2 elevado a L, 0, 0. E aqui tem menos 1. Tá? Então, é daqui que vem esse lambda elevado a L, tá vendo? E aí, quando você desenvolve e calcula quem é o P e quem é o T menos 1, dá essa expressão que está desse lado. Tá? Isso aí, pessoal, tem que ser, isso aí é para fazer quando você não sabe a expressão. Né? Provavelmente o Rafter deve ter feito isso para chegar na expressão. Né? Como a gente já tem o valor da expressão, é mais fácil fazer indução, né? Para ver que de fato dá essa expressão que está aparecendo aí para você. Tá? Bom, e aí a indução é bastante simples. Né? Por indução, como fica? Por indução, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que supor que vale para L. Bom, primeiro vale para L igual a... Para L igual a... Para L igual a 1 vale, né? Então tem que ver. Fazer o L igual a 1. Se o L igual a 1, vai ser lambda elevado, lambda sobre alfa mais beta, alfa menos beta, menos alfa, beta. Mais, quem é o π0? π0 vai ser alfa, deixa eu botar aqui para ver quem é o π0. É beta sobre alfa mais beta. E aqui alfa sobre alfa mais beta, e aqui alfa, alfa mais beta. Tá? Ponto L igual a... Daí, não falei quem é o lambda. Quem é o lambda? Bom, lambda, eu deveria ter escrito aqui, né? Lambda é o autovalor diferente de 1. Né? Aqui vai ter um autovalor igual a 1. Tá? Sempre tem, né, nessas matrizes aqui de Monte Carlo, né? Porque vai somar 1 nas colunas. Aí, por causa disso, tem autovalor igual a 1. E esse lambda é o autovalor diferente de 1 que aparece. Tá? Então, ele vai acabar sendo, né, 1 menos, vai acabar sendo 1 menos alfa menos beta. Ups. Tá? Bom, ele vai ser isso, falta eu dizer aqui, né? Para lambda igual a 1 menos alfa menos beta, temos
temos essa expressão. E aí, como é que eu sei que, né, que o lambda vai ter que dar isso? Porque eu posso colocar aqui... Onde é melhor fazer? Posso fazer aqui e depois apagar. Então, para achar os outros valores, é diagonal determinante de P menos lambda I. E esse determinante tem que dar zero. Então, isso aqui vai dar o determinante de quem? Quem é P? 1 menos alfa, menos lambda. E aqui vai ser beta, alfa, estou olhando para cá. 1 menos beta, menos lambda, né? É esse determinante, que vai ser 1 menos alfa menos lambda, que multiplica 1 menos beta menos lambda, menos alfa beta, ou seja, 1. De repente, acho que é até melhor fazer assim, né? Como eu quero isolar o lambda, vou escrever até lambda mais alfa menos 1, lambda mais beta menos 1, menos alfa beta. Aí vai dar lambda 2 mais alfa menos 1 mais beta menos 1, lambda mais alfa menos 1, beta menos 1, menos alfa beta. Né? Então, a expressão do determinante dá isso que está aqui. Né? E aí, isso precisa ser igual a zero, né, para eu conseguir resolver aqui o valor de lambda, e eu tenho uma equação de segundo grau para resolver. Tá? Então, só mostrando para vocês, pessoal, que assim, é muita conta, mas, enfim, é conta com a qual a gente já está habituado a lidar. Aí a gente vai achar um valor de lambda sendo 1 menos alfa menos beta, e o outro valor de lambda como sendo igual a 1. Né? Tá bom? Eu poderia até substituir aqui direto, né? Se eu botar o lambda igual a 1, mas é tão chato fazer essa conta. Vai dar alfa, beta, menos beta, menos alfa, menos beta. Não, peraí, o que eu estou fazendo? Vai ficar lambda 2 mais alfa mais beta menos 2 lambda, e aqui vai dar alfa, beta, menos alfa, menos beta, mais 1 menos alfa beta. Isso tem que ser igual a zero. Né? Se o lambda for 1, dá zero, certo? Porque vai ficar 1 mais essa parte, então vai dar alfa mais beta menos 1, mais essa parte dá zero. Então, o lambda tem que ser 1. E se fizer o lambda igual a 1 menos alfa menos beta, e vou deixar como exercício, vê que também satisfaz, tá? Então, esses são os autovalores. 1 e 1 menos alfa menos beta, tá? Então, beleza. Calculei o lambda, né? Já vi que... E esse lambda que entra aqui é esse autovalor. 1 menos alfa menos beta. Tá? E aí, bom, por indução eu teria que verificar que para L igual a 1, né? Ou seja, né, quando eu substituo L igual a 1 aqui, eu tenho, de fato, isso aqui representando A menos B, A menos A, B, né, que é a matriz P. Então, vou voltar para lá. Isso aqui é tudo um grande parênteses, né, um grande desvio. E aí a gente chega aí. Né? Se fizer a conta, a gente vai ver 1 menos alfa menos beta sobre alfa mais beta, que multiplica alfa menos beta, menos alfa, beta, mais beta sobre alfa mais beta,
beta, alfa mais beta, alfa, alfa mais beta, ups, e aqui alfa, alfa mais beta. Tá? Então, a gente obtém o seguinte, isso vai ser igual a... Aqui, essa expressão vai dar 1 sobre alfa mais beta menos 1. Né? Aqui eu peguei essa parte aqui sobre alfa mais beta, deu menos 1. Então, olha, o que a gente vai obter? Quando fizer a distributiva, isso aqui vai desmembrar em duas matrizes. A primeira matriz vai ser alfa sobre alfa mais beta. Aí aqui vai ser menos beta sobre alfa mais beta. Aqui vai ser menos alfa, alfa mais beta. E aqui vai ser beta sobre alfa mais beta. Mais beta sobre alfa mais beta. Ah, peraí. Aí eu tenho que subtrair, né? Senão eu vou esquecer. Tem que subtrair 1 vezes. Tem que fazer menos 1 vezes isso. Então vai ser mais menos alfa, beta, alfa menos beta, mais. E aí entra essa parte, né? Beta sobre alfa mais beta, beta sobre alfa mais beta, alfa, alfa mais beta, alfa, alfa mais beta. Tá, e aí, bom, vai começar a vir algumas simplificações, né? Vamos lá, fazer essa primeira entrada. Então, essa primeira entrada vai dar alfa sobre alfa mais beta sobre alfa mais beta vai dar 1, né? Então, aqui vai dar 1 menos A. Agora, vamos para essa segunda. Essa e essa. Vai ser esse com esse corta, né? Então, vai ficar só beta. Agora, vamos para esse aqui. Espera aí só um instantinho. Desculpa, pessoal, que minha filha acabou a aula aqui, ela veio me avisar. Tá, vamos voltar lá. Onde está? Bom, essa parte aqui em vermelho, né? Ficou faltando. É esse e esse. Cancela alfa. Agora o último, sei lá, vamos pegar laranja, né? Esse e esse aqui. Então vai dar 1 menos B. Ufa, deu P. Beleza. 1 menos alfa, alfa, beta, 1 menos beta. Deu P. Então, ó, na hipótese de indução está válido. Para L igual a 1 é satisfeito, tá? Então, essa expressão aqui vale para L igual a 1. Né? E aí, para ver que essa expressão aqui vai valer, eu tenho que ver, né, se P elevado a... Tá, aí agora eu tenho a hipótese de indução, né? Suponho que para um L específico eu tenho a expressão, né? Então, menos beta, menos alfa, beta, mais e 0, e 0, e 1, e 1. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e multiplicar P por PL. Isso tem que dar
essa expressão aqui, só que trocando L por L mais 1. Aí eu não vou fazer, tá, pessoal? Vou deixar como exercício, porque é bastante conta, tá? Mas é conta algébrica, né? Não tem muito mistério. Até fiquei um tempão fazendo para o L igual a 1, mas talvez eu não devesse, porque, enfim, leva muito tempo para fazer. Tá? E, enfim, é só conta de álgebra mesmo, né? Álgebra de matrizes, tá? Então, beleza, ó, eu tenho que mostrar que isso aqui vai valer. Tá? Então, se eu multiplicar o P por PL, eu tenho que dar essa expressão. Então, é só pegar o P, que é esse cara, multiplicar por essa expressão aqui, e vai ter que fazer uma série de simplificações, e depois vocês vão ver que dá isso. Tá? Eu fiz até a conta aqui, depois se tiverem com dúvida, pode me mandar e-mail ou qualquer coisa assim, ou mandar a conta, eu confiro, tá? Mas é conta algébrica mesmo, só é um pouquinho chatinho, né? Meio tedioso de fazer. Tá? Mas é isso. Então, aí, né, tá feita a indução, porque eu provei que vale para L igual a 1. E provei que se vale para L mais 1 também, a mesma informação. Então, isso aqui vale para todo L. Tá? Então, ó, em termos... E aí, beleza, né? Quem é esse P elevado a L? Né? O P elevado a L era justamente o que eu quero. O P elevado a L representa, né, a probabilidade de eu transitar, né, de um estado P mais E para um estado X em P mais L a partir de um estado T, né, igual a X XT. Né? Então, isso aqui é uma matriz que vai conter essas probabilidades, né, para todo um valor de, né, para xt mais r, xt pertencente ao 0,1 ao quadrado. Então, essa matriz P elevado a L já contém as minhas probabilidades de transição de passos L, né? Em particular, ela vai conter também para esse cara, para L, L, 0 e 0. Tá? Então, o XL ou vai ser 0 ou vai ser 1, e o X0 ou vai ser 0 ou vai ser 1. Né? E aí, para essas 4 diferentes escolhas, elas estão relacionadas às 4 entradas da matriz P. Então, beleza. Isso aí é o que representa, no final das contas, a minha probabilidade de transição em T passos, ou L passos, ou qualquer quantidade de passos que eu queira. Né? Tá? E aí, de novo, né? A gente quer que essa probabilidade de transição esteja bem próxima da probabilidade da distribuição invariante. Né? Aqui, sendo, é claro, né, a probabilidade, as probabilidades correspondentes. Então, se aqui é xt igual a i, aqui tem que ser pi também. Então, é isso. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que pegar essa expressão que já é conhecida, né, já é conhecida da gente, uma dessas entradas aqui, e a gente vai ter que calcular essa diferença dela para π e vai ter que escolher o t de tal forma que essa diferença fique menor do que epsilon em módulo. Tá? Então, ó, vou escrever aqui do lado, só para a gente... já até escrevi aqui. Então, tá ótimo. Ó, então, a gente vai querer o seguinte, né? Esse é o nosso alvo para agora, né? A gente quer limitar essa distância. Então, vamos calcular essa distância para todo i e todo j, né? Porque é isso que a gente tem que fazer, calcular essa distância para todo i e j. Então, eu vou pegar o i igual a 0 e o j igual a 0. Aí aqui eu vou ter π0, na verdade. Quando eu fizer isso, pessoal, eu vou ter que ir lá na minha matriz PL, né? Que no caso aqui é Pn, na verdade. Tá? E eu vou ter que olhar para essa expressão e ela vai dar o quê? Vai dar lambda elevado a m, que multiplica alfa sobre alfa mais beta, né? Certo? Mais π0. Mais π0. Então, tá aqui, ó, essa primeira parte. Aí eu tenho que subtrair π0. Então, ó, esse cara e esse morreram. Agora, vamos olhar o caso 1
e 0. O caso onde... o caso 1 e 0... Não, vamos olhar o caso 0 e aqui é π0. Então, eu estou nessa entrada aqui da matriz. Então, vai ser lambda elevado... Vai ser menos lambda elevado a m beta sobre alfa mais beta mais π0 menos π0. Agora, esse caso é onde tudo é igual a 1, né? Não, desculpa, é onde é 1 e 0. Então, aqui é 1, aqui é 0, aqui é π1. Então, quando eu for fazer isso, vai dar lambda elevado a m vezes menos alfa, então vai dar menos lambda m alfa sobre alfa mais beta, mais π1 menos π1. Corta. E agora, desse outro lado, só ficou faltando o 1, né? Então, para 1, eu venho aqui e vai dar lambda elevado a m beta sobre alfa mais beta, mais π1 menos π1. Então, corta aqui. Ah, beleza. Né? Foi bem conveniente escrever assim, né? Com esse mais π0 em evidência, porque ele cortou com todos os outros. Né? Ele cortou com os π0s que eu queria aproximar aqui. Né? E aí eu vou obter o seguinte, pessoal. As minhas 4 restrições, porque esse para todo o IJ aqui, são 4 restrições, né? Outros são 4 casos. Né? E aí eu coloquei assim em forma matricial os casos, nem faz muito sentido isso, né? Matriz que é entrada são perguntas, né? Mas é só para guiar e ficar mais fácil da gente olhar para as entradas correspondentes na matriz e poder fazer a conta. Tá? E aí, pessoal, é muito fácil agora, porque o que a gente quer é encontrar o n, né? Depois de fazer todo o trabalho mais difícil, é claro que o que sobra é mais fácil. Né? Então, a gente quer achar o valor de m, então vai ficar lambda elevado a m dentro do módulo, passa para lá o alfa mais beta sobre alfa. Então, eu vou obter algo bem similar nas 4 entradas. Né? Só que aqui é dividido por alfa, porque aparece alfa aqui dentro. Aqui é dividido por beta, porque aparece beta aqui dentro, quando eu isolo o lambda elevado a m. Esse menos não faz diferença, porque ele está dentro do módulo. Esse aqui também não faz diferença. E aqui é alfa, então aqui é alfa. E aqui é beta, e aqui é beta. Tá? Então, eu fico com várias condições repetidas, né? Por exemplo, essa é igual a essa, e essa condição também é igual a essa. Então, no fundo, se eu quero que o n satisfaça todos esses 4 casos, ele só vai precisar satisfazer os 2 de cima, porque os 2 de baixo são a mesma coisa. Ou seja, eu preciso que lambda, módulo de lambda elevado a n, seja menor ou igual a epsilon, que multiplica alfa mais beta, dividido por alfa, e também se for dividido por beta. E como eu quero que o lambda seja maior que os 2, o lambda elevado a n seja menor do que as duas coisas, basta que ele seja menor do que a menor dessas duas expressões. Né? Certo? Então, o que basta é isso, lambda n menor ou igual a menor dessas duas expressões, epsilon, alfa mais beta, sobre alfa, epsilon, alfa mais beta, sobre beta. Isso aqui, como eu quero o menor dos valores e só o que muda é o denominador, é a mesma coisa que escrever menor ou igual a epsilon, alfa mais beta, sobre o maior dos dois, entre alfa e beta. Tá? Pronto, então ficou lambda elevado a m menor ou igual ao máximo entre alfa e beta. Bom, aí eu quero isolar o m, basta aplicar o log dos dois lados, né? Então vai ficar log dessa expressão aqui. Aqui do lado esquerdo vai dar m log de lambda. E do lado direito é o log de tudo isso. Então o log de tudo isso está aqui, né? Aí, como deu m log de módulo de lambda, quando eu passar para cá, né, quando eu isolar esse log de módulo de lambda, ele vai vir para cá dividindo. E eu troco o sinal, tá, pessoal? Por que eu troco o sinal? Porque o lambda é um valor que está entre 0 e 1. Tá? Lembrando, quem é lambda?
Lambda é 1 menos alfa menos beta. Na verdade, o lambda está entre menos 1 e 1, né? Porque o alfa é uma probabilidade, o beta também, mas eles dois não somam 1. Né? Porque o alfa e o beta, ó, o alfa e o beta, eles não têm restrição de somar 1. Esse cara está entre 0 e 1, esse está entre 0 e 1. Então, a soma está entre 0 e 2, ou seja, 1 menos a soma vai estar entre menos 1 e 1. Então, né, isso implica que o módulo de lambda é menor ou igual a 1. Então, quando eu tiro o log dá negativo. Esse valor vai dar negativo. Quando eu multiplicar aqui, eu vou ter que trocar, né? Eu vou ter que trocar o sinal da desigualdade. Tá? Aí aqui em cima vai dar negativo também, porque os negativos se cortem, e o m fique de fato um valor maior, seja um valor positivo. Tá? Então, pessoal, depois de toda essa trabalheira, a gente viu que, né, todo m maior do que essa quantidade esquisitona aqui satisfaz que a distância da minha probabilidade de transição para a probabilidade da distribuição invariante é pequena, menor do que epsilon. Né? E aí, é claro, né, o epsilon que eu colocar aqui vai aparecer aqui também. Né? Vai ter que aparecer na expressão de algum jeito. Né? Porque quanto menor o epsilon, mais iterações eu vou precisar colocar. Tá? Então, maior vai ser o valor de m. Alguma dúvida, pessoal, nessas contas aí? Sei que foi muita coisa, né? Mas... enfim, é muito algebrismo mesmo. Bom, então está acabando. Finalmente. Não terminou por quê? A gente resolveu uma parte, que é qual m, né, corresponde ao aquecimento. Eu acho que essa é a parte mais importante. Né? Então, o que eu faria? Né? Eu calcularia essa expressão aqui, né? E aí eu coloco o m como sendo o maior inteiro, o menor inteiro que ultrapassa esse valor. Né? Por exemplo, se der 97,2, eu boto 98. Só que eu tenho os problemas, né? Porque quem é alfa? Quem é beta? Quem são esses caras? Bom, o alfa e o beta são os caras que aparecem na matriz de transição. Então, o que eu precisaria fazer, eu não conheço o alfa e não conheço o beta, não tem como conhecer. Né? A gente parametrizou lá no começo, a gente parametrizou a matriz P, né? A gente parametrizou assim, ó. Tá vendo? Esse é o alfa, esse é o 1 menos alfa, esse é o beta, esse é o 1 menos beta. Então, aqui a gente parametrizou isso, mas a gente não sabe essa probabilidade. Né? Qual é a probabilidade de eu mudar de 0 para 0? Qual a probabilidade de eu mudar de 1 para 0? Eu não sei. Então, a gente tem que estimar essas quantidades. Tá? Tem que estimar o alfa, tem que estimar o beta. Aqui eu fiz ao contrário. Tá? Eu acho que é 1 menos alfa aqui e embaixo é só alfa. Tá? Então, eu ainda preciso lidar com o problema da estimação. Mas esse é um problema relativamente fácil, porque eu vou ter rodado minha cadeia toda, e aí só o que eu tenho que ver é quantas vezes eu fiz aquela determinada transição, certo? Porque se o menos alfa representa transitar de 0 para 0, é só ir lá na minha cadeia e ver quando que eu mudo de 0 para 0. Né? A minha cadeia original, ela não muda de 0 para 0 porque ela não é binária. Mas aí eu tenho que rodar essa transformação, pegar essa transformação da cadeia e ver quantas vezes ele vai de 0 para 0. Quantas vezes ele vai de 1 para 0. Quantas vezes ele vai de 0 para 1. De 1 para 1. E aí estima as quantidades. Tá? Então, ó, recapitulando, o que a gente fez foi, a gente descobriu que a gente precisaria descartar N unidades da cadeia X, né, dessa cadeia X de T, só que essa cadeia X de T é aquela que tem espaçamento de K em K. Então, se eu preciso de N etapas de X, então, da cadeia original, eu vou precisar de N vezes K. Tá? Vou botar para ver se a gente tem alguma coisa de chat. Né? Tá? Então, eu vou precisar de M vezes K na primeira iteração para poder esquecer, né, como aquecimento. Tá?
Então, isso é equivalente, né, a descartar as M, né, as M grande primeiras observações de φ t, né, ou psi t. Né? Bom, beleza. Né? Então, o que a gente fez foi, a gente mostrou que a acumulada de φ de θ, né, que é, por exemplo, né, essa probabilidade de ZTK ser igual a 1, né, essa probabilidade aqui se aproxima bastante da distribuição invariante. Né? Ou seja, né, eu tenho a convergência da cadeia em Z. Mas falta calcular quanto que é essa probabilidade, porque esse cara aqui vai ser ou beta ou alfa. Né? Bom, e aí como é que a gente estima isso? Né? Uma outra forma de estimar é a seguinte. A gente pode estimar essa probabilidade como sendo a média dos ZTKs, certo? Porque os ZTKs estão entre 0 e 1. Então é como se eu tivesse variável Bernoulli. Né? Minhas variáveis são Bernoullis, eu quero estimar a probabilidade de sucesso, basta fazer a média de todo mundo. Né? Porque esse ZTK é binário, então a probabilidade dele ser igual a 1 pode ser estimada pela média dos ZTKs. Né? Então, eu defino um Z barra Kn, esse N aqui quer dizer o tamanho da amostra, para tomar Z barra. Então, é uma amostra de tamanho N e eu calculo a média amostral. E aí, essa média amostral, ela tem distribuição normal, certo? Aproximadamente pelo TCL, né? Pelo TCL, essa distribuição é aproximadamente normal. Né? Quem é a média? A média pelo TCL é o valor esperado do ZTK. O valor esperado de variável binária é a sua probabilidade de sucesso. E a sua probabilidade de sucesso foi definida, né, porque essa ZTK era aquela indicadora que eu defini lá no começo. Né? Tá vendo? O ZTK era indicadora do psi t menor ou igual a 1. Então, se o ZTK é 1, é porque a indicadora é 1, ou seja, é porque acontece isso que está aqui dentro. Então, a probabilidade de ZTK ser igual a 1 é igual à probabilidade de φ de θ ser menor ou igual a 1. Tá? Então, é isso. Aí, essa média tem distribuição normal, com média sendo esse valor aqui, né, que nada mais é do que a acumulada, né, da minha distribuição alvo, sobre, e a variância, aí, pessoal, a variância dessa expressão meio bizarrinha. Então, 1 sobre n, porque é variância de x barra, é 1 sobre n vezes a variância de cada uma dessas variáveis aqui. Certo? Se as variáveis fossem independentes, então também tem essa, tá? Essas ZTKs não são independentes, tá? Elas não são. Por quê? Mesmo que eu tome o espaçamento de K em K para formar, não vai ser independente, né? Porque a dependência nunca se esvai por completo. Então, se eu levar em conta os termos, né, das covariâncias, porque esse termo aqui, ele tem que representar a variância do somatório dos ZTKs, onde T vai de 1 até N. Tá? Então, se os ZTKs fossem independentes, aí beleza, bastaria calcular a variância do ZTK, então vou fazer a conta aqui. Né? Então, tem o seguinte, né? Se os ZTK se fossem independentes, então, se esses caras fossem independentes, então a variância da soma deles seria igual à soma das variâncias, né? Cada um desses Z, K, T indo de 1 até N, né? Porque tendo independência, né, a somatória sai da variância, e essas variáveis são Bernoulli, né? Porque elas só assumem valor 0 e 1.
Então, seria somatório, onde T vai de 1 até N, de P, de Z, K, T igual a 1, vezes P de Z, T, K, igual a 0. Né? E aí, isso aqui é aproximadamente igual, né, porque eu vou estar próximo da distribuição invariante, então isso aqui vai ser aproximadamente igual a... Aí tem que ver, tá, pessoal? Um desses é o alfa, é com alfa em cima, e o outro é com alfa embaixo. Ah, esse aqui. O 1 é com alfa em cima, então vai dar alfa, e aqui vai vir o beta na parte de cima, e embaixo vai dar alfa mais beta ao quadrado. Tá certo? Tá. Então, quando eu for fazer a variância, quando eu for fazer a variância desse somatório, né, ela vai dar isso aqui, e vai ser igual a n vezes alfa beta sobre alfa mais beta ao quadrado. Tá? Então, ó, a gente vê pela expressão que está quase aqui, né? Só que aqui tem um cubo, não é o quadrado. Tá? Ou seja, essa expressão, ela leva em conta a covariância entre os EKs, né? Entre os ETKs. Tá? E eu não vou fazer essa conta, tá, pessoal? Até porque a gente já fez bastante conta hoje, e eu realmente não consegui chegar nessa expressão. Eu fui até no artigo onde ele referencia que a expressão é essa, mas a expressão é diferente no artigo. Então, depois eu deixo a listinha para vocês. Eu acho que é Rudolf, eu acho. Qual é o nome do artigo? O nome do paper? Pegar aqui. Ah, peraí que eu não acho agora. Eu não tô achando. Será que tá... Não, eu acho que veio depois desse. Também não está referenciado aqui. Eu vou procurar depois, porque eu já não me lembro mais qual era o nome. Mas eu acho que era algo como o nome do autor. Que são duas publicações, né? Uma dele, onde essa conta estava errada, e ele faz e aí sai uma segunda, sai uma errata depois, que é uma segunda referência, com a correção da conta. Né? Mas eu olhei os dois e não consegui chegar nisso, porque ele faz um caso mais geral, onde as variáveis são binomiais, né? Não são binomiais. E quando substitui os valores, eu não conseguia chegar nesse valor. Então, assim, eu realmente não sei a diferença. Né? A diferença que vai acontecer é quando eu considero, né, se eu considerar a dependência entre essas variáveis, vai dar 2 menos alfa menos beta, alfa mais beta. Tá? Como um fator adicional que veio devido ao fato das ZTK serem independentes. Tá? Mas aí esse é um ponto, né? É de que a aproximação, né, pelo TCL me dá uma normal com uma certa média e uma certa variância. Né? Eu consigo calcular em função do alfa e do beta, que depois eu posso estimar. Então, no fim das contas, a gente obteve isso. Né? A gente obteve que essa variável, que é a média dos valores, depois de fazer o aquecimento, então o aquecimento, essa parte do aquecimento acabou. Né? Então, já descobri que tem que ser M vezes K, a quantidade de iterações que eu tenho que rodar no meu MCMC. Né? E aí, a conta que ele se faz depois é, tá, mas e para garantir essas, com alta probabilidade que essas duas quantidades aqui estão próximas? Né? Ou seja, para garantir que as minhas estimativas, né, ou seja, que a distribuição do φ de θ na cadeia seja aproximadamente a distribuição alvo do φ de θ, porque aqui é acumulado, né, de φ de θ. Então, eu quero que
essa parte, que é a aproximação de Monte Carlo, seja parecida com a distribuição alva, que é a função de distribuição acumulada do alvo. Então, eu quero que essas duas coisas sejam parecidas. E aí, a ideia deles é descobrir, tá, qual é o tamanho, né, das suas amostras de Monte Carlo que você precisa tomar para obter esse grau de precisão, né, a distância ser menor do que R, com uma probabilidade alta igual a essa. Tá? E aí, pessoal, mais contas, mas aqui é fácil, porque aqui é só olhar no normal, porque eu já sei, né? Essa distância vai ter distribuição normal zero com essa variância aqui. Né? Então, né, o N, ele também é tomado em função de alfa e beta e em função da acumulada da normal. Tem que ser, porque eu tenho que usar a normal aqui, tá? Então, aí, enfim, dá para fazer essa conta, né, para chegar nessa expressão, tá? Também é conta algébrica, que não vou fazer, que já está no final da aula. Então, o que os autores falam é o seguinte, eles fazem duas coisas nesse paper. A primeira, descobrir qual é o N, qual é o ponto onde eu posso fazer o meu burn-in, né, onde eu posso considerar como burn-in e desconsiderar a cadeia. Né, e esse era aquele valor de N vezes K. E depois, tá, uma vez tendo feito esse corte, qual é a amostra que o tamanho da amostra de Monte Carlo que você vai precisar para que as suas estimativas sejam bem apuradas. Né? Qual é o tamanho da amostra? Então, se chega à conclusão de que esse deve ser o tamanho. E aí vai depender de qual é a probabilidade de que a aproximação seja boa, e vai depender de quão boa seja o que você quer que a aproximação seja. Né? Então, R determina a distância e o S representa a probabilidade que deve ser alta. Tá? E aí, lá no final, né, o que é bem curioso, né, no artigo, eles falam o seguinte, olha, a gente tem essa parte aqui, né, que ela é ocasionada por considerar os termos de covariância que aparecem dentro do Z-bar. Né? Mas você pode fazer sem essa parte, é o que eles falam. Você pode fazer sem essa parte, considerando K igual a 1. Porque isso tipicamente vai ser maior do que se você fizesse o espaçamento e calculasse com a expressão de cima. Tá? Então, na verdade, vai acabar dando um N maior do que um N de antes. Tá? E aí, eles argumentam dessa forma. Né? E acaba que, no final, esse N, que é o tamanho da amostra de Monte Carlo, que você precisa rodar até o final, né? Fica dado com essa expressão, né? Onde vai depender de alfa, de beta, e depende também desses dois termos, a probabilidade da distância ser baixa e o quão baixa tem que ser a distância entre os dois. Tá? Bom, pessoal, então isso aqui é do ponto de vista teórico. Tá? Eu imagino que seja muita coisa. Né? Tipo, claro, eu me levei vários dias para organizar tudo isso aí. Né? Mas, enfim, está feito nas referências, depois eu vou colocar. Eu coloco separadinho lá no Classroom, se vocês quiserem acompanhar pela referência onde tem as contas, né? É mais de uma, na verdade, são 3 ou 4 papers, onde eles vão provando esses resultados todos aí. Tá? Mas, assim, felizmente, a gente não precisa rodar isso na mão, né? O que é ótimo. Na verdade, a gente nem precisa fazer isso, né? Só precisa fazer se quiser um critério que seja mais formalzinho do que só olhar para a cadeia. Né? Na prática, infelizmente, ninguém faz isso. Tá? Eu também não faço. A gente só olha a cadeia e vê se parece convergir ou não. Mas é bom, né, que vocês tenham conhecimento de algum método mais formal, né, para resolver esse tipo de ponto. E até eram algumas perguntas que vocês faziam, né, lá nas outras aulas, pelo que eu me lembro. Como escolher exatamente o ponto de corte? Como saber quantas amostras você vai pegar? Então, ó, dentro do pacote Coda, ele tem uma rotina que faz tudo isso aqui que eu mostrei, tipo, estima alfa, estima beta, você escolhe S, escolhe R, e ele te dá essa expressão. E ele também te dá a expressão para N, que está aqui atrás em algum ponto. Que é essa expressão aqui.
onde esse epsilon, se eu não me engano, é o mesmo R que você estipula aqui embaixo. Tá? Então, esse cara também precisa estimar alfa e beta. Tá? Então, ele te dá uma noção de quem é o período do burn-in que você deve considerar e quem é, qual vai ser o tamanho efetivo de amostra que você vai usar no final. Então, vamos ver. Está dentro desse pacote CUDA, e aí você precisa transformar a sua cadeia, que era o TH, em um objeto da NCNC. Eu imagino que isso aqui esteja absurdamente pequeno, né? Então, você precisa transformar num objeto da classe NCNC fazendo isso. E aí você tem todas aquelas quantidades que eu mostrei para vocês antes. O Q, que é aquele quantil da normal, que ele pegou aqui, na verdade, que é essa probabilidade. Não sei por que ele chama de quantil, né? Mas tudo bem. Então, esse é o valor de Q. R, que é a acurácia, é a distância, né, para o valor de Q. Sim, esse Q é porque Q é arbitrário. Você pode pegar acumulado, avaliado em qualquer ponto. Vai depender de quem é o U que você tomar. Aí ele chama, né, ele fala assim, eu vou pegar o U tal, que é essa probabilidade toda aqui, dá 0,0025. São os defaults, né? 0,25, na verdade. A acurácia, mais ou menos 0,005, né? Esses são só defaults. Então, assim, essa acurácia é aquela distância, né, entre o Q e as estimativas de Monte Carlo para Q com base na cadeia. E a probabilidade, né, que tem que ser alta, igual a 0,95. Quando ele faz isso, ele já calcula para a gente quem é o M. Esse M é estimado, né? Ele estima estimando alfa, estimando beta, que são aquelas transições, né? Então ele está falando, você pode cortar essa cadeia aqui lá no começo. Pode cortar com 26 já é suficiente. Né? Aí vem, esse N é o N calculado com base nessa expressão aqui, que tem o cubo, que envolve o cubo, né? E o N-min é o menor valor que essa expressão pode assumir, que acaba sendo esse aqui. Então, o N-min é esse aqui. Tá? Então, ele está te dizendo, olha, se você acha que a sua cadeia é aproximadamente independente, basta você rodar 3.746 iterações após fazer esse burn-in de 26, que você já consegue as precisões nesses níveis aqui que você fixou. Se você acha que não é independente, né, então, levando em conta a correlação que a gente estimou da sua cadeia, você deveria considerar esse número aqui de iterações para chegar nessa precisão. Tá? E aí vem o fator de dependência. Né? Esse fator de dependência, ele é o quê? Ele é dado por I, que vale M mais N, dividido por N-min. Né? Faz sentido, não faz, pessoal? Porque esse N-min é o menor número de iterações que você vai rodar no seu algoritmo, supondo que o negócio é independente, supondo que a cadeia é independente. Né? Agora, se não for independente, você vai ter que rodar N mais N. Então, a razão acaba medindo o grau de dependência. Né? Porque se ele te der um N aqui que é muito perto do N-min, quer dizer que a sua cadeia está muito próxima de ser independente. Né? E aqui, no caso, ele chegou a um fator de dependência igual a 7,47. E aí ele diz, olha, isso aqui quer dizer que o número de iterações que você deveria rodar, levando em conta a dependência das cadeias, é 7,5 vezes, né, aproximadamente, maior do que se fosse independente de fato as cadeias. Né? Então, e aí, uma observação do pacote em si, né, é que os valores acima de 5 costumam indicar autocorrelação forte. Aí você pode fazer o gráfico da autocorrelação na cadeia e ver, né, o que acontece, ver se de fato você tem esse tipo de coisa, né? Você tem esse tipo se você observa esse tipo de fenômeno, né? Se de fato a autocorrelação está elevada ou não. Né?
Eu diria que sim, porque dá para ver aqui, ó, que tem uns pontinhos aonde a cadeia não se move. Então deve ter autorrelação alta, mas tem que fazer o gráfico da série. Pessoal, 5 minutos, então eu não vou correr aqui para conseguir pra mostrar para vocês a aplicação de fato. Eu acho que na próxima aula a gente pode começar a partir daí, tá? E aí a gente vê com mais calma essa questão do animinho, eu faço uns exemplos que não convergem, para a gente poder ver, né, que isso pode ser usado aí como uma ferramenta para te dar algum indício, né, de que você rodou a sua cadeia de MCMC por um tempo longo o suficiente. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Assim, hoje foi pesado, né? Por enquanto, nenhuma pergunta não, professor. Assim, bom, qualquer coisa, pessoal, eu vou deixar, vai estar gravado, né? Eu vou colocar lá no YouTube. E se alguma passagem, se vocês tiverem tempo de olhar de novo, né, a gravação e alguma passagem ficar em dúvida, ou na hora de fazer alguma das etapas que a gente não fez, aí pode me avisar para tirar dúvida e eu faço com calma e de repente mando para vocês gravado por e-mail ou pelo próprio YouTube mesmo. Tá? Mas é porque é pesado mesmo, tá, pessoal? A justificativa ela é um tanto complicada de entender. Eu mesmo gastei vários dias para fazer isso e ainda ficou meio nebuloso, né? Essa parte aqui eu ainda não entendo muito bem de onde que sai. Mas como vem de um artigo que estava errado antes, eu acredito que deve estar certo. Né? E eu não estou conseguindo chegar nessa expressão. Mas, enfim. Bom, pessoal, então é isso. Não vou me alongar por mais não. A gente então se fala na quinta-feira e até lá eu vou colocar a lista 4, porque já tem um tempão que eu não coloco lista nova para vocês. Eu vou fazer um exemplo simples de MCMC para vocês pegarem um pouquinho da prática e treinarem fazer a conta, né, de Gibbs, por exemplo, que é bastante importante. Tá? E aí, enfim, esse é o plano até quinta-feira. Bom, um abraço aí para todo mundo, pessoal, e a gente se vê então depois de amanhã. Ok, professor. Tchau, tchau, pessoal. Até Tchau, quinta. tchau. Tchau, obrigada, Tchau. professor. Esqueci de tirar a gravação.